Olá, seja bem-vindo então a esse vídeo. Está sendo gravado para as pessoas que têm interesse em fazer parte do Retiro Xamanismo Cósmico, do qual eu e minha esposa ministramos. É um retiro de expansão da consciência, um retiro para a gente ter um contato maior conosco, e dentro desse retiro a gente faz o uso da ayahuasca. A ayahuasca é uma bebida milagrosa, mágica, indígena, e uma experiência que transforma bastante a vida. Assim, a ayahuasca é algo que, por mais que eu venha aqui explicar para vocês, trazer um pouco da minha experiência, trazer segurança até mesmo, né, para você atender o seu chamado, a experiência com a ayahuasca ela é algo que a gente não pode, não tem como, eu posso explicar, mas é só vivenciando. É algo que precisa ser vivenciado. E justamente por causa dessa experiência física, e o que acontece durante um ritual de expansão da consciência é que é tão transformador. Então, não tem nada nesse mundo que a gente pode simular uma experiência com a ayahuasca. Justamente esse é o aspecto mais transformador disso tudo. Então, eu sou Ricardo Oliveira, tenho 40 anos, minha formação acadêmica, eu sou jornalista. Então, eu consagro a ayahuasca desde 2006, onde eu conheci no Santo Daime, aqui em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, na verdade Santa Luzia. Em 2007 eu conheci o xamã que me iniciou, fiz com ele muitas iniciações, para que então eu tivesse apto para servir, né, servir essa bebida. Então passei por muitas iniciações profundas de 9 dias na fazenda onde ele ministrava esses trabalhos, comendo só arroz sem sal. Era mais de 200 pessoas, todos em silêncio, uma experiência 100% em silêncio, tomando banho gelado e tomando ayahuasca todo dia. Então esse processo culmina então em 2009, quando eu abro o meu instituto e começo a servir. Então vamos aí, tem 15 anos fazendo, abrindo, né, cerimônias para as pessoas poderem fazer suas curas, até porque eu passei pela minha cura, me transformou, então nada mais justo do que eu levasse isso para outras pessoas. A partir desse processo aí eu começo a trabalhar como terapeuta, né, e esse trabalho que eu realizo, ele não é um trabalho religioso. A gente usa a medicina, mas para fins terapêuticos. Então essa medicina ela entra aqui como uma ferramenta. O retiro ele não é focado em ayahuasca. O retiro é focado em transformação. Bem nesse sentido que eu coloquei, que não tem como simular. E todos nós temos, né, os nossos problemas, as nossas angústias, temos dúvidas, gostaríamos de entender melhor esse mundo. E esse retiro, como uma terapia em grupo, já que é um retiro, né, são muitas pessoas em busca dessa transformação, ele é muito efetivo. Se você soma então um ritual de ayahuasca, a expansão da consciência de forma cuidada e assistida, né, mas com esse objetivo de você tratar as suas dores, é muito eficiente. Olha, ao longo da minha experiência recebendo pessoas para poder servir a ayahuasca, e principalmente como terapeuta, então, anos e anos e anos escutando histórias de vida, e como prestador de serviço também. Eu fui me aperfeiçoando para entender quais são os fatores de sucesso em relação à terapia. Porque a ayahuasca em si, ela não transforma. Só tomar ayahuasca não vai transformar a vida. A questão maior é a gente entender o que a gente está fazendo aqui. Entender de onde viemos, quem nós somos e para onde vamos. Então, hoje eu sou pós-graduando em neuropsicanálise clínica, porque eu fui entendendo que todo mundo que nasce nesse mundo precisa fazer terapia. Isso é certo. Nasceu nesse mundo, tem que fazer terapia. Até porque nossos pais tinham as próprias neuroses deles e a coisa está sendo transmitida. Então, o meu trabalho é nessa pegada. É uma pegada mesmo terapêutica para a gente ter um fim
em cima dessa ferramenta. Então, que essa ferramenta tenha uma utilidade para a gente melhorar, para a gente se curar, para a gente se entender e para que a nossa vida seja mais assertiva, mais feliz. Então, eu recebi aí algumas perguntas, né, de algumas dúvidas, que são dúvidas de muitas pessoas, então acho excelente poder responder essas dúvidas, porque vai servir para muita gente. Então vamos aí, vamos dúvida por dúvida. Então a primeira que eu tenho aqui, já ouvi dizer que pessoas surtaram e não voltaram ao seu estado natural. Isso pode acontecer comigo? Tem alguma garantia? Normalmente quando acontece isso, normalmente foi descuido do ministrante, porque a gente faz uma anamnese para todo mundo que vem tomar, tem que assinar isso, isso é por lei, a pessoa tem que fazer uma anamnese, e dentro da anamnese ali eu estou observando. Normalmente, pessoas que estão então já com a mente desequilibrada, elas não devem tomar ayahuasca. Então, quem tem esquizofrenia, quem está com depressão e laudo médico, já está tomando remédio controlado há muito tempo, essa pessoa, a ayahuasca não vai ajudar ela. Ela precisa de psiquiatra, não ayahuasca. Então, as pessoas que surtam esse tipo de coisa, foi um descuido do ministrante. Ou pouca experiência, ou ele deu uma dose muito grande. Porque a dose segura, a dose que a gente usa, que é 50 ml para começar o trabalho, ou 80 ml no máximo, um copinho de café, e uma segunda dose de manutenção depois de 2 horas, isso é totalmente seguro. Tá? Então, essas histórias de pessoas que surtaram e não voltaram, isso é muito raro. Né? Existem mais histórias disso, inclusive com outras substâncias, como bufo alvários, que é uma substância de um sapo, que é a última história que eu vi recentemente, acho que tem 1 ano que eu vi isso aí na mídia. E aí é uma substância assim, bem forte. Não tem nada a ver com a ayahuasca. A ayahuasca é uma bebida bem segura. Tá? Esses casos de surto, normalmente é descuido por parte do participante que não percebeu que aquela pessoa ali tinha esse potencial, que ela deveria ter um outro cuidado, ou a dose dela tinha que ser mínima. Tá? Então, outra pergunta. Tomo remédio controlado toda noite para conseguir relaxar e dormir. Posso consagrar a ayahuasca? Então, a ayahuasca, para alguns ansiolíticos e antidepressivos, ela não é recomendada. E aí tem que ver qual caso que é. Aqui a pessoa coloca, inclusive, Rivotril. Ela fala que toma Rivotril. Eu acredito que o Rivotril está na lista. A gente tem uma lista de remédios que reagem com a ayahuasca. E está ligado a ansiolítico e antidepressivo. Aí cada remédio é um caso, porque também tem que ver por que a pessoa que está tomando aquele remédio. Aí tem alguns remédios que a pessoa precisa fazer um desmame 7 dias antes, ou até mais. Tem outros que a pessoa não pode tomar. Então, em relação a remédio controlado, quando a pessoa faz a anamnese, eu vejo lá, e aí eu vou conversar com ela, porque também isso não é uma regra cartesiana. Depende do caso da pessoa, depende de quanto tempo ela toma, depende de como que está ela, se ela está forte, se ela já está se sentindo que é mais vício do remédio por ter tomado do que realmente um problema, que aquele já está mais superado. Então isso é caso a caso. Então dependendo da questão a pessoa conversa comigo. Mas dependendo do caso ainda dá para a pessoa tomar. Se ela, por exemplo, dá conta de fazer o desmame, se ela não dá conta. Mas se tem um acompanhamento psiquiátrico, ela tem que conversar com o psiquiatra dela antes de vir tomar ayahuasca comigo. Então, quero muito participar de uma cerimônia, mas meu marido é contra. Será que devo ir mesmo assim? Olha, entenda que eu aqui estou fazendo esse uso da ayahuasca de forma terapêutica. Então, o retiro em si e todo o meu discurso vai ser sempre em relação à terapia e o nosso lugar no mundo, como que a gente lida com as coisas. Essa pergunta é interessante porque, bem, aí eu devolvo ela para você, assim, é uma pergunta até engraçada, porque você acha que seria certo então você fazer isso escondido do seu marido?
E como que está essa relação? Né, nesse sentido de você não ter a liberdade de fazer o que você está sentindo. Então, aí é caso de terapia. É caso de investigação, autoconhecimento. Para a gente olhar o que está acontecendo. Ó, eu já digo, não é correto você fazer isso escondido. Mas como é que está essa relação aí? Não, a ayahuasca é algo que você tem que sentir o chamado e bancar o compromisso de se jogar nesse desconhecido que é essa experiência. Eu vim falando, né, que a transformação ela está justamente nessa questão da gente ir em direção a uma experiência forte que não dá para simular. Então é algo que você tem que bancar. Não, eu vou. Você tem que ir nessa energia de, não, eu quero passar por essa experiência. Normalmente quem está com muito problema, assim, quem está passando por depressão, quem já está cansado de sofrer, isso é um quê a mais, assim, não, eu quero fazer isso porque eu quero melhorar. Agora, ir escondido, você já vai nessa energia, você já vai nessa postura. Você não vai poder falar sobre isso depois, e é uma experiência forte, é até importante você ter com quem conversar, ainda mais seu marido, né, com quem você convive. Então, só nesse processo, olha que interessante, só nesse processo de cogitar aí, já começa um trabalho, um trabalho de autoconhecimento, um trabalho até mesmo espiritual, porque você já tem que olhar para si, peraí, será que eu vou? Eu estou sentindo de ir, mas se eu for, eu vou ter que ir escondido. Então essa iniciativa ela já está te trabalhando, já tá tendo um movimento aí dentro de você, que está falando da sua relação, e que nesse momento não está honesta. Tá? Então, a pergunta ainda tem a outra parte aqui. Ó. O meu marido diz que se acontecer algo comigo, ele vai atrás do xamã responsável. Ó, para você ver o nível de confusão que isso gera, que ainda vai trazer o marido atrás de mim, dependendo do que acontecer. Então, olha, a ayahuasca é uma coisa séria. A ayahuasca é um negócio que muda a vida das pessoas. Então você tem que estar de corpo e alma. Acho que até aqui já foi o suficiente para trazer essa reflexão em cima de... Olha, não é um negócio assim, vamos ver o que vai dar, eu vou escondido. Não, é um negócio assim que não pode ser dessa forma, tá? Tenho muitos problemas, insônia, ansiedade, depressão. Posso consagrar a ayahuasca? Pode. Ela vai te ajudar. Ó, não é a ayahuasca, tá? Mas a experiência como um todo e tudo que você vai escutar lá, o processo terapêutico em grupo. Isso vai te ajudar com certeza em todas essas questões. Somando ao ritual, ao trabalho de expansão da consciência e você mesmo olhando, é quase certo que muitas dessas coisas aqui se resolvam. Eu não posso prometer cura, porque senão isso é charlatanismo e curandeirismo. Mas eu também não posso negar o que eu vejo acontecer com as pessoas que vêm, normalmente com essas questões. Isso, só com terapia, você já poderia trabalhar. Questão de psicanálise, de psicólogo. Então, nessa pegada aqui, principalmente, vai ajudar muito. Outra pergunta, não consigo ter um namorado há muito tempo. Será que a ayahuasca traz um para mim? Não. A ayahuasca pode te trazer a consciência, né, do que está te bloqueando para isso acontecer. E não só a ayahuasca, não só a expansão da consciência, mas todo o retiro em si. Aí sim, ela pode te ajudar a entender o que está acontecendo com você, que você não está vivenciando um desejo real. E olha a forma que eu coloquei, então. Isso serve para qualquer coisa. A ayahuasca pode te ajudar a entender o que está te bloqueando para que você não consiga vivenciar aquilo que você deseja muito. A ayahuasca não é macumba, a ayahuasca não é terreiro, a ayahuasca não é trabalho de cigano. Não. Mas, com certeza, te ajuda a entender, tá? E aí, a partir dali, é com você. A ayahuasca não é uma varinha de condão que vai realizar um seu desejo. O que ela faz, na verdade, é trazer para nós a consciência de que nós é que somos o ator principal nessa história da nossa vida. Que aí entra, principalmente, física quântica, neuropsicanálise, aonde você está focando a sua atenção.
aonde você não está focando, aonde está o seu problema de foco. Então a Ayahuasca pode te ajudar nesse sentido, não trazendo o meu amor em 7 dias. Vamos lá, vamos para a próxima. Em centros espíritas dizem que sou médium. Será que se participar da cerimônia posso incorporar? Tenho medo. Não, da forma que eu trabalho, não é um trabalho voltado para incorporação eu tenho uma forma de trabalhar, eu tenho uma forma de enxergar o mundo de uma forma muito científica, mas eu me interesso muito pelo que é espiritualidade. Então, eu já entendi, ao longo de muito estudo, de tudo que você pode pensar, religião, própria expansão da consciência, Umbanda, Espiritismo, Ufologia, Hare Krishna, eu já passei por tudo. E o que eu fui entendendo desse mundo é que espiritualidade, primeiro, é um ponto de vista. Então, são vários pontos de vista tentando explicar a mesma coisa. E segundo, espiritualidade é uma ciência a ser estudada. Então, o cérebro ele tem capacidade de sentir o que é sutil. Isso aí, quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre isso. Então, mediunidade, ela não é uma coisa atrelada ao espiritismo. O espiritismo trouxe o termo, mas todo mundo, pelo cérebro, tem a capacidade de decodificar o que é sutil, de energia sutil nesse mundo. Tá bom? Então, veja bem, o nosso corpo físico ele é muito limitado para poder descrever a realidade, mas ele, ainda assim ele faz isso. Então, vou te dar um exemplo aí. Aonde você está assistindo isso? Provavelmente você está usando uma rede wireless. Então, existem frequências físicas sendo emitidas, mas o seu olho não vê. Agora, o fato de você não ver não quer dizer que não seja real. É só que o olho, o espectro do olho, só vê do vermelho ao violeta. Então, para baixo do vermelho tem infravermelho. Ainda é realidade física, mas você não vê. Para cima do violeta temos o ultravioleta, que é uma frequência, é luz física, mas você não vê. O que não quer dizer que não exista. Quando você está assistindo televisão, você aperta o controle remoto, sai uma luz física do controle remoto que acessa a televisão e muda o canal, mas você não vê. Voltando no wireless, são frequências físicas que a gente não vê. Aí a gente tem aqui no mundo ainda frequência AM, FM, 3G, 4G, 5G. Isso tudo é físico. Mas a gente está demais acostumado a olhar para o mundo através dos nossos 5 sentidos. Então as pessoas que têm essa sensibilidade, isso é natural. Ou a pessoa já nasce com isso, ou ela pode desenvolver. O medo ele está ligado a algo que a gente não conhece. É por isso que eu sou tão didático nesses assuntos. Eu trato muitas pessoas com traumas profundos, porque quando estava na infância tinha isso de forma aflorada, e aí o meio onde ela vivia batia em cima dela. Não, para com isso é errado, isso é macumba, isso é do demônio, está amarrado em nome de Deus. Só que era uma capacidade física que aquela criança tem, mais exacerbada que outras. Gente, isso é tão comum, por exemplo, nos Estados Unidos, algumas pessoas que têm essas capacidades paranormais, extraordinárias, só que não é tido como dessa forma. Então, o FBI ele tem um departamento que usa pessoas que têm essas capacidades para descobrir pistas em cenas de crime que eles não têm nenhuma pista para começar. Aí traz essa pessoa que tem sensibilidade, às vezes tem algumas capacidades que a pessoa toca no objeto e ela tem reminiscências da energia de quem que pegou aquilo ali, vem flashes. E aí a gente também trabalha sobre intuição. A intuição também é uma capacidade que todo mundo tem. Só que nós não somos ensinados a normalizar isso. E no mundo materialista onde a gente está, isso tende a ser errado ou tende a ser fantástico. Aí às vezes você tem isso de forma muito natural. Você tem um sonho de que sua amiga vai ficar grávida, você tem um sonho de qual que é o sexo do bebê, ou uma premonição de algo que você tem que fazer. Isso é normal. Isso é capacidade do cérebro, não tem nada de diferente. O cérebro tem capacidade e muitas outras, que não é só os 5 sentidos. Então, os egípcios, nós aqui lidamos com tato,
tato, olfato, audição, paladar e visão, né? Os 5 sentidos. Os egípcios consideravam que a gente tinha 26 sentidos. E aí, desses 26 sentidos, que são desenvolvidos principalmente em escolas iniciáticas, então você tem que abaixar a frequência do seu cérebro, você tem que diminuir o pensamento, voltar a sua atenção para você, meditação. E aí isso aflora. Aí você pode colocar no pote disso telepatia, intuições, premonições, e por aí vai. Então, a mediunidade, até isso é uma coisa que eu venho trabalhar, porque a gente fala mediunidade, a gente já faz uma associação espiritismo e a espíritos. Então, por isso que o meu trabalho, assim, o retiro é xamânico, porque o xamanismo também não é uma religião, mas é o que tem de ancestral nesse mundo, o que a gente pode chamar de filosofia de vida indígena. Dentro do sistema eurocentrado que se espalhou por esse mundo, então, o homem branco invadindo vários continentes e colocando essa ideia de tomar aquelas terras, de aproveitar, arrancar recursos, e se instaura então um pensamento muito materialista. E os indígenas, eles já tinham essa conexão há muito tempo. Ali isso já era natural. Então o retiro ele é quase que um retorno ao natural. E aí, quando você acessa isso, principalmente na expansão da consciência, porque não deixa dúvida, não é mais o Ricardo falando, é você percebendo, você vê que a maioria dos seus problemas, desequilíbrios, doenças, é porque a gente está se afastando disso. Afastando do que é natural. Por isso que o retiro é feito em Moeda, numa pousada, no meio da natureza, feito para você ter esse contato com a natureza. Que a alimentação lá, ela é cuidada para você ingerir coisas mais naturais, pão feito na hora. Sair da cidade e entender que esse natural é o que deveria ser o natural da nossa vida, não o artificial que é uma cidade. E aí você começa a entender que você mesmo já é isso. Então, a maior parte do medo relacionado a ayahuasca, olha pessoal, a ayahuasca é um negócio que vem do cerne da floresta. E é uma bebida que não faz mal. Então não teve essa pergunta aqui, mas vou colocar como última, que é a natural de todo mundo. Ah, mas não é uma droga? Né? Porque a maioria das perguntas aqui também vão estar relacionadas com isso. Ah, se é uma droga eu posso ficar doido e não voltar? Né? A primeira pergunta. Mas a ayahuasca, primeiro, vamos conversar sobre droga. Droga é uma coisa assim que está totalmente normal na nossa vida, tá? Às vezes alguma pessoa vem falando assim, ah, você mexe com ayahuasca, né? Ah, eu nunca mexi com essas drogas, não. Eu falei, ah, sei. Mas cervejinha no final de semana você toma? Não, cervejinha eu tomo. Uai, cerveja não é droga? Ah, é porque é tão normal, né? A gente nem considera. Pois é droga também, tá? Aí a pessoa vai falar assim, não, mas eu não mexo com nada, nem cerveja. Tá, mas você toma um cafezinho de manhã? Tomo um cafezinho, uai. Café é droga, tá? Dentro da ideia de substâncias que a gente coloca para dentro do nosso corpo e nos altera de alguma forma, café é droga. E se você for tomar um remédio, onde que você vai comprar esse remédio? Você vai na drogaria. Então, primeiro que tem essa ideia, uma ideia, né, sobre droga e que acaba envolvendo a ayahuasca. Só que a ayahuasca, na substância que ela não tem nenhuma substância que dá curto-circuito nos seus neurônios, como as drogas fazem. E aí, dentro desse curto-circuito, por causa da substância, eu tenho uma ilusão. Forma-se uma ilusão dentro do meu cérebro. Então, aí eu tenho uma alucinação. A ayahuasca não carrega química que gera isso. Até por isso que ela é permitida pelo governo brasileiro para a gente fazer esse uso religioso terapêutico. Porque o governo foi estudar lá. Ah, não, peraí, isso aqui não é oba-oba, não. Deixa eu ver. Aí pegou um grupo multidisciplinar de trabalho com vários profissionais de várias áreas, um químico, um médico, um psicólogo, historiador, tudo. Ficou 10 anos estudando ayahuasca para ver se dava para proibir ela. Mas aí não teve como, porque não tem química para ser considerado como droga. Porém, sim, é um potente expansor de consciência. Mas essa é uma marca da experiência. Você está consciente o tempo todo. E se você não estiver consciente, não tem função.
Então, algumas pessoas, é que eu estava falando ali, de que a dosagem, né, tem gente que acha que experiência boa é experiência forte, aí te dá um copão de ayahuasca. E aí vem esse efeito muito forte, aí sim, uma experiência confusa. Mas se é confuso, não tem função. Se você não entender o que está acontecendo, que mudança, o que vai fazer se você não está entendendo? Aí você pode fantasiar, pensar assim, espiritualmente está acontecendo alguma coisa. Mas não é a forma que eu trabalho. A ayahuasca é uma experiência para você passar ela consciente. E por isso que ela é um enteógeno, não é um alucinógeno. Enteógeno é uma substância que te liga ao divino. E nesse processo todo, até sabendo que é uma experiência forte, o nosso trabalho ele é todo voltado para que você esteja cuidada. E aí você pode até olhar os depoimentos que eu tenho no meu site sobre as pessoas falando sobre esse cuidado que a gente tem, porque a gente quer uma experiência que seja curativa, não traumática. E aí, dependendo do lugar onde você está, pode ser que seja assim. Então é isso, assim, qualquer outra dúvida que você tiver, às vezes essas perguntas geram mais perguntas, é só me chamar no privado ou pegar o meu contato. E estou à disposição para tirar qualquer dúvida. É uma experiência que não dá para simular, mas até por isso é extremamente transformadora e para quem tem coragem, vale a pena. Olá pessoal, meu nome é Roger. Olá, eu sou Bárbara, eu sou de Belo Horizonte. Meu nome é Evângelos. Olá, meu nome é Carol. Então eu estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência com a ayahuasca. A minha experiência em retiro. Gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi num retiro espiritual conduzido pelo casal Ricardo e Andréia. O xamanismo cósmico é um evento daqueles capazes de transformar vidas. Para mim não teve melhor experiência na minha vida, assim, de tudo que eu já passei por experiências espirituais incríveis. Essa realmente foi a melhor, foi a que realmente eu consegui acessar quem eu sou. Eu pude melhorar muitos aspectos da minha vida e é um processo muito individual, assim, é uma experiência única para cada um, né? Mas é inevitável que durante uma cerimônia da ayahuasca você não se conecte com o divino, que tem em cada um de nós, né? Que experiência formidável! Quantos ensinamentos, quantas lições, quanta coisa boa veio para mim. Daqueles capazes de tirar a pessoa de uma determinada situação que a incomoda ou que traz alguma dificuldade para ela e fazer com que ela desenvolva o seu potencial máximo de alegria, de resolução dos problemas, de viver uma vida com plenitude. A troca entre os participantes do encontro já nos enriquece muito. E as respostas que a gente obtém em cada uma das cerimônias que são realizadas nos transformam. E eles trabalham com a ayahuasca de forma terapêutica. Então não é um lugar onde você vai, toma o chá e simplesmente vai embora ali cheio de questões, né, meio sem rumo assim, com a experiência que você acabou de viver. O Ricardo e a Andréia, eles sabem conduzir a gente, acolher, pra gente realmente achar essas respostas e esses propósitos que a gente vai buscar no retiro, principalmente um retiro xamânico. O retiro, na minha vida, foi um divisor de águas. E sempre você colhe frutos do que você busca. É um evento que eu tenho certeza que vai tocar a sua vida, assim como tocou a minha e a modificou para muito melhor, para uma versão nova da minha vida, transformadora. E se você pode ter essa experiência, não pense duas vezes.